Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando hoje a nossa 7ª aula de metodologia científica e gestão eclesiástica. Tivemos 2 dias tratando de metodologia científica e os demais dias, hoje é o nosso 5º dia, tratando de gestão eclesiástica. E vamos continuar tratando de gestão eclesiástica até o último dia. Já oramos, como é costume, nossas aulas são gravadas, mas mais uma vez, graça e paz, boa noite. Graça e paz, boa noite. Graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. Amém. Nossas aulas são gravadas para que possa ser útil para vocês, para aqueles alunos que forem fazer os nossos cursos em EAD, que agora, graças a Deus, em virtude dessas gravações, é bem possível que outros irmãos queiram fazer esses módulos, e também que essas aulas, elas são gravadas para que elas possam ser úteis àqueles irmãos espalhados aí em todos os lugares, que de repente, por curiosidade ou por quererem aprender mais sobre um tema, eles possam acabar aprendendo algumas coisas para poder servir melhor às suas igrejas locais e ao reino de Deus. E, é claro, nós fazemos questão de gravar também para que todo esse material e todas aquelas pessoas que um dia me abençoou e têm nos abençoado, quanto os livros que lemos, possam ser úteis para muitas igrejas. Porque eu não tenho dúvida que um material como esse, de gestão eclesiástica e de metodologia científica, principalmente gestão eclesiástica, ele vai ser muito útil a muitos irmãos que começam seus trabalhos, começam ali uma congregação, tem um projeto de criar uma igreja, um projeto de evangelismo, quando eles vão ver aquilo que começou de uma forma bem, eu diria, bem caseira, vai tomando forma, vai tomando corpo, e quanto menos eles esperam, já é uma igreja, e de repente eles se deparam com aquelas perguntas, e agora? O que faremos? Então, é para isso que estamos aqui, é para dar uma resposta a esses irmãos, ou pelo menos tentar ajudá-los na complexidade daquilo que acontece, eu diria, no dia a dia, quando nós estamos trabalhando numa igreja. Então, gestão eclesiástica, ela além de dar essa contribuição na formação de um trabalho, ela vai dar também ferramentas para manutenção daquele trabalho. Como deixar a Igreja de Jesus bem adornada, bem organizada na nossa sociedade, para que a gente continue tendo impacto, um impacto espiritual nessa sociedade. Tá bom, meus irmãos? Na aula passada, falamos bastante sobre as questões legais, trabalhamos muito sobre aquela parte jurídica, falamos sobre o estatuto, regimento interno, atas, trabalhamos mais sobre essa parte legal que tem a ver com o novo Código Civil, tem a ver com a criação de um estatuto, o que é um estatuto. E hoje nós estaremos continuando, e eu hoje vou abrir um parênteses aqui, porque nós estaremos falando um pouco ainda sobre a questão da gestão fiscal, ou seja, dessa parte um pouco mais contábil, de como funciona a igreja nessa área. Não é uma aula de contabilidade, mas eu vou dar aqui algumas dicas, algumas orientações de como fazemos e como pode ser feito. A comissão fiscal, como nós aprendemos, ela é muito importante na estrutura de uma igreja. Ela é muito importante para fiscalizar todos os recursos que aquela nova diretoria estará ali dando as diretrizes, estará usando aqueles recursos. Então, a comissão fiscal, ela é importantíssima, e a comissão fiscal faz parte de um item que é fundamental nos estatutos de uma igreja, ou de uma associação, ou de uma fundação. No entanto, hoje eu vou pegar um pouco
esse assunto e quero trabalhar com vocês para mostrar como a transparência financeira ela é imprescindível, como ela deve existir. Já falamos um pouco disso na aula passada, mas a gente vai trabalhar um pouco disso. Depois desse assunto, a pauta de hoje, né, nós estaremos também falando um pouco sobre essas questões do contador, da Receita Federal. Vou estar mostrando um pouco sobre a vida financeira de uma forma geral, os relatórios. E, por último, também estarei falando sobre alguns outros documentos que são importantes a igreja ter, que seria o alvará de funcionamento, o AVCB, que é a licença de bombeiro. Então, a gente vai entrar, vamos fazer um mix hoje. Vamos ainda estar dando continuação da aula passada, mas vamos entrar um pouquinho na contabilidade, na tesouraria. E, por último, se der tempo, nós estaremos trabalhando sobre o material do pastor aqui, Meirelles, continuando falando um pouco ainda sobre as questões de gestão. Mas, assim, hoje eu quero me ater a isso. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Então, vai ser a pauta da nossa aula, vai ser esses itens. Tudo bem? Ok. E agora, como é costume nosso, meus irmãos, vamos estar lendo aqui um texto bíblico. 1 Coríntios 12, 28. Quem achou? Quem achar, pode ler para nós. 1 Coríntios 12, 28. Quem quiser pode ler. E pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profeta, em terceiro, mestre, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres? Joia. Que versão que você leu, Júnior? Eu nem sei, eu peguei aqui na internet uma versão. Então, eu ia pedir para você ler na NVI ou na corrigida A fiel, ou NVI, uma... a NVI está aqui, ó. Isso, então leia para nós, na NVI. A NVI está assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolo, em segundo lugar, profeta, em terceiro lugar, mestre, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dom de administração e os que falam diversas línguas poliglôticas. Joia. Aqui está mostrando, irmãos, uma estrutura, praticamente quase que um organograma, como de uma empresa. Sabe quando nós olhamos ali uma empresa, nós vemos o dono da empresa, depois nós vemos, ou no caso, os acionistas, aí nós temos o CEO daquela empresa, o CFO da empresa, aí vamos vendo todos os departamentos, aí temos as gerências, a área de produção, a área de marketing, e depois, né, os funcionários. Aquela empresa tem tantos mil funcionários, tem uma sede em tal lugar, tem as filiais em outro lugar. É praticamente isso. Podem ver que aqui Paulo, quando ele fala, ele literalmente começa assim na igreja: Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, depois dos apóstolos, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Dando essa ideia de estrutura, cada um no seu devido lugar. É claro que a pirâmide na igreja ela é de ponta cabeça. Podem ver que nós somos o líder serviçal, como sabiamente defendeu o autor do livro, como que era o nome do livro? Ele fala muito sobre o líder serviçal. Deixa eu achar aqui. Eu vou lembrar o nome. Por aqui. Está dando um branco. Está na ponta da língua, mas não está vindo. Olha, netinho.
o líder servidor, né? O monge executivo. Esse é o título do livro. O autor, ele fala que ele usa muito um artigo, aliás, um princípio, que na igreja a pirâmide não é igual no mundo. No mundo temos o rei, nós temos o presidente, nós temos o governador, nós temos o juiz, depois você tem todo o colegiado de baixo. Na igreja, a pirâmide é invertida, porque Jesus disse que aquele que quer servir, aquele que quer liderar, sirva a todos. Podem ver que Jesus, ele é o nosso Deus, ele é o nosso rei, ele é o nosso maior modelo, mas ele pega uma toalha, um balde, e lava os pés. Então, Jesus diz que aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Jesus dá o exemplo, ele morre pelos seus filhos. Então, no cristianismo, o verdadeiro líder, o apostolado, é o último da pirâmide, é o que segura toda a estrutura. Pode ver que nós fomos fundamentados nas doutrinas dos apóstolos. E praticamente quase todos eles, com exceção de João, morreu de velhice. A grande maioria morreu pelo martírio. Então, percebam, na igreja a liderança é diferente. No mundo, não. No exército é o general, na empresa são os acionistas, são os CEOs, e tem que ser assim. Podem ver que Jesus deixa isso claro, que no mundo eles são assim, mas no reino de Deus não. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Inclusive, hoje, enquanto eu preparava a aula de vocês, o nosso querido professor Meireles, ele passa uma apostila lá no seminário, que ele deixa já na biblioteca, que é uma coletânea, lá no STBnet, me refiro, né, não no nosso, é uma coletânea de capítulos que tratam sobre gestão eclesiástica e que o professor Meireles, Marcelo Meireles, dá aos alunos. E hoje, enquanto eu preparava aqui a lição de casa para vocês, eu achei bem interessante, porque foi curioso que ele colocou aqui assim, ó, um conceito dinâmico de organização eclesiástica. É um material, a organização eclesiástica. E aí, esse material vai fazer a citação aqui de um livro bem interessante. Olha só. Como diz Amizai Etzioni, da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. A nossa sociedade é uma sociedade de organizações. E esse tal de Etzioni afirma: somos educados por organizações e quase todos nós passamos a vida trabalhando para organizações. E, ao morrermos, são as organizações que se incumbem do nosso enterro. Ou seja, o mundo em que vivemos é um mundo organizado, repleto de organizações. Ora que trabalhamos para ela, ora que nós nos tornamos empreendedores de uma. Então, a igreja, no momento em que ela é desorganizada, ela acaba não falando a mesma linguagem pela qual vivemos. E, querendo ou não, a organização acaba sendo bênção para nós e acaba sendo bênção para muitos outros também. Por essa razão que é interessante que a gente aprenda, sim, a conviver com as organizações, porque assim como a ciência ela nos agrega, a tecnologia nos agrega, a medicina nos agrega, a educação nos agrega, a organização estruturada, ela também nos agrega. E no momento em que a gente pode realmente ter uma igreja também organizada, isso facilita nos nossos processos, como eu mencionei na semana passada. Sabendo que a igreja ela é espiritual, mas ela também é física, quando ela tem essa combinação entre a sua espiritualidade e a sua dinâmica física, e ela é bem organizada, ela causa mais impacto. E esse impacto se torna positivo, porque é bem simples de aceitarmos essa premissa, porque pensem assim, irmãos, estamos tendo tantos recursos na nossa igreja e, de repente, nós não prestamos conta. Vão existir pessoas que vão questionar o nosso caráter,
que vão questionar a nossa idoneidade. Por quê? Porque, afinal de contas, existem muitos falsos profetas nos nossos dias. Então, no momento em que a nossa igreja ela não é organizada, ela acaba deixando também aquele rastros de dúvida. E, por essa razão, ser organizado minimiza também essas dúvidas. Por isso que semana passada trabalhamos já um pouco e hoje a gente vai continuar dando consequência, né, a esses fatos. Agora, lembrando, irmãos, não é a organização que vai ser o fator determinante para o nosso crescimento. Porque podemos ser brilhantemente organizados e mundanos, que nem uma empresa. A empresa ganha dinheiro, atinge as suas metas, tem reflexão, tem dedicação, mas os valores da empresa não são necessariamente os valores de Deus. A igreja precisa ter os valores de Deus e, diante desses valores, consagrar-se a Deus e colocar toda essa organização aos pés da cruz, para que dessa forma a gente realmente cause impactos. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Joia até aí? Alguma dúvida? Só uma pergunta sobre o texto que foi lido aí. A Pois não. pergunta é, por que a igreja só utilizou a terminologia profeta, apóstolo e discípulo, até mesmo profeta, somente até o século que a igreja primitiva estava em atividade? Depois os pais da igreja, e depois até na igreja moderna, não adota isso. Quando adota, a gente fica até meio, que isso? A igreja chamado fulano de apóstolo, de profeta, chamando alguém lá na hierarquia lá de discípulo. Não é comum isso, mas Boa. por que se a Bíblia fala de... De apóstolo, né? Eu vou te dar uma explicação bem rápida, Júnior. Em eclesiologia a gente trabalha melhor esse tema, mas é uma pergunta que tem a ver com essas aulas de gestão. Tratamos semana passada sobre a questão dos sistemas de governo, então, te dando uma resposta bem rápida. Durante a igreja primitiva, logo depois da morte dos apóstolos, aqueles líderes que assumem a liderança logo depois dos apóstolos, que seria a segunda geração de discípulos, na sua grande maioria, eles não eram chamados também de apóstolos. Eles eram chamados de pastores, de bispos, e assim sucessivamente aconteceu. Alguns historiadores, inclusive, vão falar que na igreja primitiva, a questão dos dons e do poder e dos milagres era muito comum na vida apostólica. Aqueles que vão ser o elo entre os apóstolos e essa nova igreja também desfrutaram de milagres, mas aos poucos, as novas gerações, essa questão dos milagres, elas foram até diminuindo. Por isso que nasce a doutrina de que cessou os milagres. No entanto, essa igreja recém-organizada, ela convivia muito bem com isso. Eles não tinham crise, por exemplo, no ano 200, porque, de repente, uma pessoa ficava doente e morria. Eles não se sentiam menos dignos ou pecadores por isso. Eles entendiam o seguinte, que Jesus precisava fazer milagres, ele separa 12 pessoas, que são ali os líderes representantes dessa igreja. A gente sabe que é um pouco mais do que isso, Paulo é o 13º, inclusive. Mas o que acontece é que depois dessa leva, o que se tornou consenso é que Deus continuou conduzindo a sua igreja pela palavra. E o que eles precisavam nas próximas gerações era da palavra. Se houvesse milagres, ótimo. Se não tivesse milagres, ótimo também. Por quê? Porque eles não abandonavam o que? A palavra. Podem ver que nesse período aí de quase 300 anos, a gente vai ter aquilo que nós chamamos da Era dos Mártires. Então, olha que interessante. Esses primeiros 200 anos, em especial os 200 anos, eles estavam prontos para morrer por Cristo. Então, o nível de cristianismo deles eram muito elevados e eles seguiam a Cristo e eles não tinham a vaidade nem da operosidade dos dons e nem dos títulos. A única coisa que eles se saciavam é: somos de Cristo, estamos prontos para morrer por Cristo. E o que acontece? Passando esses primeiros séculos,
se perdurou apenas o título pastor. Isso foi conservado durante a história da igreja. No entanto, não significa que não possa vir a existir. Mas, inclusive, esse período inicial, se tinha que apóstolos realmente eram os 12. Então, podem ver que na história daquilo que nós chamamos depois um pouquinho, até o ano 500, que é chamado patrística, que são quando Deus começa a levantar grandes vultos, como grandes teólogos, como Agostinho, pode ver que Agostinho é considerado um pastor da igreja e não um apóstolo da igreja. Era uma das mentes mais brilhantes dos seus dias, mas ele não se envaidecia de querer ser tido como um apóstolo. O fato dele ser considerado um pastor e um pastor que ajudava outros pastores, ele estava muito feliz. A cristandade, por parte do catolicismo, que vai chamar ele de Santo Agostinho, assim como vai chamar Crisóstomo de santo, assim como outros líderes da patrística de santo. Mas eles, durante esse período, até do ano 500, 600, e aí vai, eles não tinham essa vanglória. Então, é como que se Deus permitisse com que o dom apostólico, de fato, ficasse para os 12, e os líderes que fossem levantando, eles eram chamados de pastores. Então, ao longo dos séculos, é natural que, por causa da Igreja Católica Romana, vão surgindo outros nomes, inclusive o título de Papa. Mas, via de regra, não. E pode ver que depois, na retomada da Reforma Protestante, com Lutero, depois Calvino, eles resgatam o título pastoral, mesmo sabendo que um pastor, muitas vezes, ele era mais um profeta do que um pastor. O outro pastor era mais mestre do que um pastor. Por exemplo, Calvino, ele é um mestre mais do que um pastor. Lutero acaba sendo mais um profeta do que um pastor. A maneira em que Lutero faz o enfrentamento, colocando a cabeça dele na guilhotina, é mais de um profeta. Os pré-reformadores nos lembram mais profetas. Eles sacodem a roseira, como John Knox, né, Wycliffe, estavam prontos para morrer. Então, olha só, indiferente do título, se conserva isso. Isso não significa que não exista o dom. E eu, particularmente, eu sei que, recentemente, depois do movimento pentecostal, o título apóstolo voltou, principalmente depois dos neopentecostais. E aqui fica uma crítica, porque a maneira em que eles restauram o título apostólico, o título de bispo, é uma coisa totalmente medonha e repleta de vaidades. Porque, por exemplo, se nós pegarmos na história da igreja, poderíamos dizer que Whitefield era um apóstolo, pelas características. John Wesley era um apóstolo. A maneira em que eles se apresentam na Terra, o que eles deixaram como legado na Terra, eu poderia dizer que John Bunyan seria um profeta diferenciado, algo inédito. Então, nós poderíamos olhar por aquilo que entendemos sobre os dons de cada um e enxergar neles isso. Mas depois do movimento pentecostal, do avivamento da Rua Azusa, o surgimento de igrejas avivadas, e principalmente do movimento neopentecostal, isso vem aflorando. E isso acabou, na minha opinião, se perdendo. Então, eu não questiono que hoje um pastor... Vamos pegar um pastor que foi contemporâneo para nós, 2 pastores que foram contemporâneos para nós, no meu caso, 3. Enéas Tonini. Enéas Tonini, irmãos, ele tinha uma expressão nacional, só quem conviveu com ele. Era maravilhoso. Eu poderia dizer que o pastor Enéas Tonini, além de um avivalista, ele era um profeta. Ele tinha uma palavra de sacudir. Para mim, destaca-se muito mais o lado profético do Enéas Tonini do que o lado de líder. Na minha opinião, ele tinha essa característica. Vamos pegar o Russell Shedd, um mestre, excelente mestre. E vamos pegar Billy Graham. Billy Graham, ele representa um evangelista. Mas sejamos honestos, Billy Graham chega a apresentar-se para nós praticamente como um apóstolo. Pela maneira em que ele impactou o mundo, pela maneira em que ele soube lidar com o evangelho, com as igrejas, com o evangelismo, com o amor a Cristo. Estão entendendo? Então, Júnior, em eclesiologia, quando a gente for trabalhar sobre esses temas, eu vou trabalhar melhor. Mas eu creio que
Dizer que não existe o dom, eu não gosto disso, mas dizer que se banalizou, isso eu afirmo. Por outro lado, o pastor Enéas, ele tem uma resposta muito interessante sobre essa questão. Ele fala, irmãos, já que na história da igreja, tanto o evangelista, quanto o mestre, quanto o profeta, quanto o próprio bispo foram chamados de pastor, por isso que a gente só chama de pastor. Então, num colegiado batista, tudo é pastor. E pensando humildemente, eu até acabo validando essa ideia, porque a gente acaba tendo, eu diria, não dando espaço para vanglória, sabe, Júnior? Entendeu? Por exemplo, John Wesley tinha tudo para ser um apóstolo, e ele foi considerado um pastor, entendeu? Então, essa humildade desses grandes líderes nos ensinam mais do que as vaidades desses líderes contemporâneos, tá bom? Não sei se te respondi. Não, respondeu sim. Tá bom? João era duas funções, né? João era pastor e apóstolo. Então, só para a gente concluir, Júnior, para a gente não sair muito da temática. O apóstolo, ele consegue aqui, olha para minha mão, irmãos. Em eclesiologia eu dou essa dinâmica. Quem é o apóstolo? O apóstolo, ele é um excelente profeta. O profeta diz, assim diz o Senhor, ele aponta o direcionamento. O evangelista seria o dedo maior de todos, porque ele alcança onde ninguém alcança. Que Billy Graham alcançou, ninguém alcança, né? E o mestre é o dedo mindinho, né? O dedo mindinho. Ninguém coça o ouvido com o dedão, é com o midinho, né? É o menor dedo. Você quer uma coisa pequena, você vai lá e pega com o dedinho. E o pastor? O pastor, ele está entre o evangelista que ganha as almas e o mestre que é profundo. Ele discipula, ele treina. Então, na palma de uma mão representa muito bem o que Efésios fala sobre esses 5 ministérios. Aqui, no texto que lemos nessa aula inaugural, na abertura da aula, que é 1 Coríntios 12, 28, fala do apostolado. Então, o apóstolo, ele consegue nele, Júnior, ser um excelente, os outros 4 dons. Ele é um excelente profeta, ele é um excelente evangelista, ele é um excelente pastor e um excelente mestre. Eu estou aqui, ficando careca de ser um pastor e professor. Imagina, né, de você ainda ser um profeta, ser um evangelista, pelo amor de Deus. É só para alguns, é só para quem Deus separa mesmo. Está entendendo, Júnior? O que é o apóstolo, né? É essa pessoa que une na pessoa dele essas virtudes. Mas, como eu disse para vocês, uma das características do apostolado do Novo Testamento eram que eles tinham visto Jesus, ou em vida, ou ressurreto. Paulo viu Jesus ressurreto. E também, além disso tudo, eles eram canais de bênção, no sentido de realizarem milagres, Deus realizar milagres por meio deles. Então, esses apóstolos de hoje, é tudo uns marqueteiros furados aí, que quer, na realidade, arrazoar de serem melhor do que os outros, e podem ver que nas igrejas deles, isso virou um cargo de hierarquia. O pastor é qualquer um. O irmãozinho consagrado vira pastor. E por isso que avacalhou-se tanto esse título tão excelente que é do pastorado. E aqui estamos nós para resgatar esse valor do pastorado. Eu acredito nisso, tá bom? Eclesiologia, eu trabalho melhor isso. Graça e paz, pastor Johnny. Graça e paz, Gil. Graça e paz, boa noite. Graças a paz, pastor, irmãos, irmã Cleusa. Respondeu, Júnior? Joia. Meus irmãos, os que chegaram depois, nós vamos continuar falando sobre a temática da semana passada, mas vamos estar abordando principalmente gestão eclesiástica, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos. Quem chegou um pouquinho depois pega o reprise dessa aula, que falei umas coisas bem interessantes. Então, vamos compartilhar aqui o material. Hoje nós estaremos se concentrando em cima dessa questão da gestão fiscal, e principalmente lembrando que na ata, segundo o novo Código Civil, a comissão fiscal ela faz parte, ela é fundamental. Não tem como não ter pessoas que praticam a comissão fiscal dentro da estrutura da diretoria de uma igreja, sabendo que a comissão fiscal, eles são apenas integrantes, né, que representam essa parte, eles fiscalizam.
Então, na realidade, a diretoria é o presidente, vice-presidente, secretário, primeiro secretário, segundo, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Algumas igrejas podem até ter segundo, terceiro tesoureiro e terceiro secretário, mas também tem que ter pelo menos 3 integrantes ali que faz parte da comissão fiscal, tá bom? Eu encaminhei para vocês hoje, no grupo de WhatsApp da nossa classe, o modelo do nosso estatuto, da nossa ata, do nosso regimento interno, e mostrando para vocês alguns trâmites, né? E hoje a gente vai estar trabalhando um pouco mais dentro dessa questão das finanças. Das finanças, irmãos. Tá bom? Então vamos lá. Vamos aqui ler alguma coisa rapidamente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguma fala? Mas eu te cumprimentei, né, filho, ou não? Então, eu entrei quase junto com os meninos. Ai, me perdoa, viu, Márcia? Então, Fique em paz, tamo aí. seja bem-vindo. É que você entrou um pouquinho antes, né? Joia. Então, vamos lá. Leia para nós, Júnior, por gentileza, gestão fiscal, aspectos da gestão fiscal. Então, hoje a gente vai estar trabalhando, irmãos, ainda dentro da matéria passada, só que agora a gente vai olhar para onde? Para a área contábil. Vamos olhar para onde? Para a tesouraria da igreja. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta rápida aqui. Rápida. Tesouraria é importante ou não? Com certeza. Ela é Sim. vital ou não? Sim, Sim, claro. claro. Agora, é óbvio que por se tratar de um trabalho espiritual, a gente depende de Deus e não depende dos homens e nem das receitas humanas. Lembrando que a igreja, ela vai existir em qualquer contexto, assim como todo projeto de Deus. Deus vai preservar o seu povo no deserto, mandando maná. Deus vai preservar o seu profeta ao lado do riacho de Querite, mandando corvos e água. E quando acabar a água e os pãezinhos e a carninha dos corvos, Deus vai enviar esse profeta para uma viúva de Serepta. Mas vem cá, o profeta precisa comer ou não? Precisa. Aqui está um profeta que precisa comer, tá, gente? Comer bem, hein? Né? Então, o que eu quero dizer é vital, irmãos. Pode ver que Jesus não pôs as finanças como a prioridade do seu ministério e nenhum servo de Deus, mas podem ver que elas são partes de todo o processo. E tudo que Deus levanta, ele manda os recursos, seja o projeto que for. E ele faz os milagres. Então, como lemos a frase no início do nosso irmão, Amitai et Zione, que somos educados por organizações, e quase todos nós passamos a vida trabalhando para organizações, e ao morrermos, são organizações que se incumbem do nosso enterro. Logo, a gente, quanto mais organizado, melhor seremos e mais alvo atingiremos, mais rápido concretizaremos os nossos alvos e deixaremos ali um legado de legitimidade, de transparência e de idoneidade. Então, a questão fiscal ela é importantíssima. Muitas igrejas acabam se sucumbindo por causa que elas não sabem lidar com essa questão. E aqui, não quero fazer juízos nem apontamentos, eu quero tratar isso com compaixão e dizer, olha, nós precisamos ser irmãos, obreiros que ajudem as nossas igrejas e os nossos pastores. Porque senão o diabo entra por essa fresta, ora o diabo, ora a própria carnalidade, ora a inconsequência, ora qualquer outra ignorância, e uma obra muito linda pode naufragar por causa disso. Tá bom? Então vamos lá. Joia, vamos lá. Aqui. Leia para nós, Júnior, por favor. Aspectos da gestão jurídica. Receita Federal. As igrejas são isentas de imposto de renda, mas devem prestar declaração anual em formulário
especial. Imunidade. Depende de alguns fatores, remuneração de dirigentes eclesiásticos através de prebenda, aplicação dos recursos em seus objetivos sociais, estruturação de receita e despesa em livros apropriada por 5 anos, apresentação anual, a declaração de rendimentos, contribuição do INSS relativas aos empregados. PTU, Custo Real e Territorial Urbano. As igrejas são isentas. Eu só queria corrigir aí, que o Código Tributário não fala de isenção. Elas são imunes. Imunes, não isentas. Significa que a isenção, existe a lei e você recebe a isenção, não vai pagar. A imunidade não pode criar imposto para a igreja, é diferente, não pode taxar com lei. Então, aí acho que está meio... É imunes, né? Então, essa é a palavra. É imune. Tá bom, obrigado, viu, Desde a Júnior? natureza da igreja, seja a natureza religiosa. Não entendi, Júnior. Desculpa, leia de novo. Desde que a natureza da igreja, a finalidade da igreja é de caráter religioso. Joia. Seja Joia. cadastrado com essa natureza, aí pode, porque o fim tem que ser religioso. Ela tá até um prédio, até uma escola, um seminário, se tiver todo ele atrelado à questão religiosa, ela vai ser entendida como uma entidade filantrópica, então ela está imune, não isenta. Imune. Joia. Não, muito bem. Foi ótimo essa sua observação, mas aqui fica um pedido até de consideração, né, ao professor, porque ele é um administrador, né? Ele é um administrador, ele é um engenheiro, se eu não me engano, químico, que fez mestrado em administração lá na USP, e então ele não é o homem das letrinhas, tá, Júnior? Mas, assim, uma correção, você vê como muda, né? A sua observação foi prudente. Então, vamos lá, meus irmãos. Essa questão da Receita Federal, como que a gente equaciona isso? Só mostrar aqui rapidamente para vocês, olha só. Aqui, rapidamente, mostrar para vocês. Aqui está a parte da nossa declaração. Olha só. Toda vez que o contador, eu tenho na igreja, eu tenho um prestador de serviço, que é um contador, que ele faz o quê? Ele apresenta toda a parte legal, financeira, todo ano ele faz os lançamentos na Receita, com relação por ser uma pessoa jurídica, assim como uma empresa precisa fazer as suas declarações, a igreja também. A igreja precisa. Então, nós contratamos o serviço de um contador, mas poderia não ser contratação. Isso poderia ser voluntário. Caso a igreja tenha um contador, ele pode fazer esse serviço. No nosso caso, nós não temos um contador, e então eu conheço um pastor, que ele é Batista Nacional, e ele faz isso para nós, ele faz serviço todo mês, nós pagamos para ele. Para quê? Para que nos documentos da Receita Federal nós não tenhamos nenhum problema. Então, deixa eu até mostrar aqui para vocês, aqui é a última, esse daqui é um documento que ele me enviou, né, sobre a nossa igreja, do ano passado. Aqui, ó, 2024. Ano, mês, né? Ele vai fazendo sempre, tá aqui o nome da nossa igreja, tá vendo? E ele faz todos os critérios que precisa, ele apresenta na Receita. No passado, quem fazia isso era a tia da Maísa. A Maísa. A tia da Maísa era a contadora da nossa igreja. Ela que solucionava isso para nós, era uma amiga, nossa irmã Maria Ângela, agora ela descansa no Senhor, e agora quem está fazendo esse papel é o pastor Paulo. Então, irmãos, pastor, e quando a igreja não faz isso? Aí ela fica com o seu CNPJ comprometido. Então, é muito importante a gente sempre procurar saber se a igreja ela está regularizada neste quesito. Como? Pode sofrer multa. Pode sofrer multa.
Exatamente. Passados Além 5 anos, disso... Oi, Júlio? passados 5 anos aí já não pode a Receita cobrar, porque aí está prescrito. Prescrição, né? Aqui é outro documento, irmãos, que também o contador tira para nós, que seria esses documentos, como o alvará de funcionamento, aqui, ó, atividades, né? Está mostrando aqui, e eu passo para esse contador, e ele tira para nós, né? Pode ver que tiramos aqui, ele renovou em 2023, e tem uma data aqui que vence... Não, esse daqui é o antigo, não é o novo, não. Aqui, ó, data de validade. Vai vencer em 2024, né, em outubro desse ano. Então, esse é um outro documento que a gente também sempre tem que deixar atualizado para que o nosso funcionamento não tenha nenhum problema, né? Júnior, você quer falar alguma coisa sobre esse documento? Não, isso é praxe, né? É muito Né? comercial, né? Isso, é praxe comercial. Um outro documento, irmãos, que eu quero até abrir rapidamente aqui com vocês, é esse daqui. Deixa eu pegar aqui. Esse daqui. Que é também, no caso, onde está? AVCB. O que é o AVCB, irmãos? O AVCB seria... Auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Exatamente. Então, olha só, parece bobeira, mas é importantíssimo, irmãos. Por quê? Porque se nós não, pode ver, está em nome da nossa igreja, templo religioso, está aqui no meu nome, eles pedem colocar o nome do responsável, né? Mas não me recordo agora o motivo, porque saiu no meu nome, mas está aqui, ó. Esse daqui é o antigo, deixa eu ver. Onde está a data? Peguei só. Não, aqui, ó. Ele vence em novembro de 25, tá vendo? Aqui, Isso. Então, eles vão na igreja e se de repente tiver algum problema, eles me chamam, né, e não autorizam. Então, são coisas que eu sei que... Agora, deixa eu fazer um comentário aqui para vocês. Parece bobeira esses documentos, mas esses documentos são muito importantes. Pastor, e quando a igreja não tem esses documentos? Ela tem que procurar tirar, irmãos. Por quê? Porque se ela não tirar esses documentos, mais cedo ou mais tarde, eles podem... por exemplo, vamos supor que aconteça qualquer incidente. O pastor, aquele colegiado, vai ter problema, entendeu? E então, fica aqui, né, um direcionamento para vocês saberem da necessidade desses documentos. Voltando aqui. Extintores, né? Está em dia. Sim, gastamos um dinheirão com relação aos extintores, saída de incêndio, etc. e tal. E aí eles vão fazer toda aquela vistoria para a gente ver se está... se o prédio está pronto para funcionamento. Agora, e quando começa? Deixa eu fazer aqui uma abordagem sobre uma igreja que é um ponto de pregação, começaram um trabalho, e de repente esse trabalho começa a crescer, e esse trabalho agora está crescendo, vão e alugam um salão, e de um salão vão para o maior. Por isso que eu falo para vocês que os obreiros eles têm que estar bem antenados com o pastor para facilitar tudo isso. Isso não é uma questão só do pastor, é do colegiado que está trabalhando com o pastor. Porque supondo, irmãos, o senhor que cai uma chuva forte no salão, deu um ponto de vazamento, ali tem um forro que é de gesso e aquele gesso cai e machuca a cabeça de uma criança. Pronto. E aí não tem um AVCB. Aí vai dar um pano de manga para o pastor, para a diretoria. Por isso que a documentação é um pouco oneroso, é um pouco... trabalha, a gente acaba tendo alguns desgastes, mas ele vai nos resguardar. Agora, como eu disse, se você for muito a ferro e fogo no nosso país, você vai ver que, irmãos, o Júnior principalmente vai poder agora aqui lavar a égua aqui. Se a gente for em muitos lugares, vocês vão ver que a maioria dos lugares do nosso país não tem condições, não digo só de igrejas, viu? Comércios, salões. Boate Kiss. Hã? Boate Kiss, que morreu lá. Sim. Tanta gente lá que não tinha alvará. O que mais?
trabalhos até governamentais, irmãos. Sim. Muitos não têm estrutura nenhuma, não têm autorização e estão funcionando. Mas isso é o que acontece no nosso país. Sabe aquela questão? É um país que dificulta as coisas. Vamos falar aqui, irmãos. É como vocês quererem abrir uma empresa. Nosso país facilita ou dificulta? Dificulta. Então, percebam que por que muitas pessoas preferem viver uma vida clandestina? Porque eles não conseguem, ou pelo menos no começo, se eles forem querer fazer como é pedido, né, o autônomo liberal, ele acaba praticamente fechando. E eu não estou fazendo uma defesa à ilegalidade, eu estou falando o seguinte, que essa é a nossa cultura. Nós não estamos na Suíça, nós não estamos na América, nós não estamos na Inglaterra, irmãos. É diferente. Lá as coisas funcionam, lá a educação funciona, lá a saúde funciona, lá a polícia funciona. Aqui, meus irmãos, vocês sabem como que as coisas são. Então, a gente tem que fazer uma leitura bem madura. Agora, vamos lá, somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus e filhos da luz, nós tentaremos o quê? Criar um ambiente mais seguro para os nossos irmãos. Então, esse é o momento onde nós deixamos o pastor... Fica aqui uma dica, hein? Deixamos o pastor cuidar das questões espirituais e os demais pastores auxiliares e obreiros se reúnem e falam, gente, vamos aliviar o fardo pastoral, ele cuida da nossa vida, da condução da igreja, vamos atrás da documentação. Vamos atrás do estatuto, do regimento interno, vamos atrás da questão do alvará de funcionamento, vamos atrás... Pastor, a gente está correndo atrás, porque, irmãos, aqui falando, no dia a dia, vocês não imaginam o trabalho que isso dá. O trabalho que essa área administrativa, contábil dá. Então, quando a gente facilita para um pastor, pelo amor de Deus, irmãos, o pastor fica dando risada, porque muitas vezes ele gasta uma energia, não estou dizendo que ele não deva ir também, não é isso, eu estou dizendo o seguinte, que tem vezes que só a demanda espiritual já é muito grande. Então, ele tem a demanda espiritual, aí tem a demanda legal, tem a demanda contábil, tem a demanda do aconselhamento, das visitas. Meu irmão, o pastor acaba sendo um multi-homem. Podem ver que muitas vezes, depois de 2, 5 anos, ele está estafado. Ele está cansado. Por quê? Porque não tem parceiros que assumam os compromissos com ele. Aí tem que fazer gestão ainda das finanças. Os irmãos se comprometem no começo, depois param de dizimar. Ou seja, é uma... Por isso que pastorear uma igreja é uma tarefa muito difícil. Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma dúvida até então? Alguma pergunta? Júnior, pastores, irmãos? Não? Não, pastor. Tudo ok, pastor. Agora, vamos lá, irmãos, para facilitar aqui. E quando a igreja ela é pequena e ela é iniciante? Irmãos, aí a gente tem que procurar fazer as coisas dentro daquele princípio paulino que as escrituras nos deixam, da licitude e da conveniência. Começamos um grupo numa casa que cresceu, a casa ficou pequena, vamos alugar um salão, vai começar uma congregação, estamos debaixo da sede, a sede está dando respaldo. Ah, a sede não está dando respaldo, por que não? É importante verificar isso. Está dando respaldo, então ela está dando respaldo, ela é responsável. Ao mesmo tempo, vamos tentar fazer tudo direito, não vamos fazer vista grossa, porque a obra de Deus, como eu disse, ela é a obra de Deus. E diante disso, as coisas vão caminhando. Surgiu uma congregação, virou uma igreja, é uma igreja que trabalha debaixo de uma outra igreja, é uma igreja que foi emancipada. Opa, então, percebam, a gente vai lidando com a licitude e com a conveniência, não com o relaxo e não com o abandono, mas ao mesmo tempo sem sermos muito fariseus, no sentido de, ou melhor, sem sermos muito legalistas, sabe? Ah, você não tem o alvará de funcionamento, então você está em pecado. Sabe, irmãos, esse tipo de julgamento não estou dizendo que está certo isso, mas percebam, irmãos, tem vezes que são famílias que se reúnem, a casa ficou pequena, alugaram o mesmo salão que tinha o mercadinho. É um salão seguro, e aí vão correndo atrás das coisas. Vocês entendem que a igreja primitiva, ela não colocava as pessoas em risco. O risco era morrer por causa de Cristo, mas não era um risco de morrer por relaxo da liderança. Estão entendendo?
Façam a seguinte analogia. Nós, com as nossas igrejas, somos como um barco, como uma arca, que semanalmente pegamos os irmãos dessa terra e levamos a Canaã celestial. Então, no momento que a gente pega os irmãos, coloca dentro da nossa igreja local, que é a nossa arca, e leva para Canaã celestial, a gente leva e traz. A gente tem que levá-los e trazê-los em segurança. Um homem que ama faz isso. Um relaxado, um lobo, não. Porque ele não está preocupado com a arca, ele está preocupado em capitalizar com a arca. Arrancar os recursos de quem entra na arca. Um pastor, não, ele não está preocupado com o tamanho, não está preocupado como vai ser, ele só quer fazer o melhor dele. Ele vai ter o melhor barquinho. Ele vai fazer a melhor tarefa. Por quê? Porque ele ama aquelas pessoas e ele não faz simplesmente para capitalizar. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Podemos prosseguir? Então, voltando aqui ao slide. Sobre Deu gestão. horário? Oi? Deu horário? Então, só rapidinho, só para a gente acabar aqui, Júnior, a questão da imunidade do IPTU. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Essa questão da imunidade, né? Quer falar alguma coisa, Júnior, mais um pouco sobre a questão da imunidade, você como advogado? Não, eu acho que a imunidade aí, ela pode estar relacionada a imposto, né? E prebendas pastorais, aqui o INSS. Agora, empregado não, né? Se a Isso. igreja contratou, aí é uma relação jurídica trabalhista. Exatamente, trabalhista, CLT. Tem que... Agora, deixa eu perguntar para vocês, o pastor, ele é um funcionário? Ou ele é um sacerdote, não é funcionário? Como que funciona? Como que vocês enxergam isso? Tá, Eu vejo como sacerdote, não como funcionário. Um sacerdote, eu acredito. Sendo sacerdote, ele não é assalariado. Porque seria uma vocação. Agora, entendam, irmãos, esse vocacionado, ele precisa também ser amparado. Ele vai envelhecer. Ele vai aposentar um dia. Então, muitas igrejas acabam registrando o pastor simplesmente para resguardá-lo com relação à sua velhice, para ele não perder a sua aposentadoria. Já que ele abandonou tudo para cuidar do rebanho, o rebanho, no que puder fazer por ele, é muito bem-vindo. Não como pastor, mas como o gestor eclesiástico. Então, é bem possível que muitas igrejas, elas vão registrar o pastor, mas elas vão colocar como, por exemplo, inclusive nos estatutos, só para vocês terem uma ideia, geralmente está assim, que o presidente ele não deve receber, assim como toda a diretoria, não devem receber salários pelos cargos, porque se trata de uma associação, ou seja, de uma igreja, assim como uma fundação. Agora, isso não quer dizer que a igreja não possa tomar essa decisão de fazer isso para o pastor para preservá-lo. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Depois que eu saí da Bolsa, em 2009, eu não tenho registro até hoje. Mas, assim, a igreja ela me ampara com uma prebenda e eu deixo eles fazer o que eles podem da melhor forma. Por quê? Porque, normalmente, como eu disse para vocês, o que a igreja puder fazer para o pastor é muito bem-vindo. Por outro lado, se a igreja puder registrar, facilita, mas vocês sabem que os encargos, em casos assim, acabam sendo muito elevados, até mesmo para a igreja. E os demais funcionários da igreja? Secretaria, limpeza, aí sim, podem ser voluntários? Podem, mas para evitar qualquer transtorno na saída desse irmão, geralmente é feito o quê? A contratação via CLT. E aí sim, nesses casos, é feito de fato como acontece no mercado de trabalho. E no caso do pastor ser registrado, também seria a mesma coisa. Agora, caracteriza o vínculo, né? Oi? Aí já caracteriza o vínculo. Exatamente. No Porque caso do pastores registrados, característicos com vínculo. Eu não acho errado, irmãos. Me entendam, tá? Agora, o que eu acho errado? Seja registrado ou não. A pessoa, muitas vezes, ela forçar a situação,
ou ela onerar a igreja demasiadamente. Agora, me entendam, viu, irmãos? Por isso que essa situação tem que ser comentada junto com toda a igreja, com a liderança, com os irmãos. Por outro lado, irmãos, sejamos honestos. Assim como tem pastores que exploram as suas ovelhas, tem ovelhas que exploram o pastor. Então, por isso que a gente tem que ter muita maturidade nessa questão, tá bom? Só para fazer esses comentários, para que vocês não aprendam, né? E também eu acredito que cada um dos irmãos aqui já tiveram várias experiências sobre essa questão, né? Querem fazer algum comentário, alguma dúvida, algum acréscimo? O governo da igreja depende muito, decide bastante também, porque um dos requisitos para o vínculo trabalhista é subordinação, pessoalidade e mediante salário. Por exemplo, se você pega um pastor da neopentecostal, muitos deles já ou tem já o vínculo direto, ou quando não tem, ele tem a subordinação de uma igreja que está acima dele, que está numa igreja que pertence à matriz, uma igreja pentecostal aí, universal e outra. E geralmente ele está subordinado a outros pastores da hierarquia. E aí, quando tem problema, eles ou saem de lá, ou, enfim, não tem mais vínculo com a igreja, ele processa ali, ele precisa de um vínculo, né? Por isso que aqui a gente acaba entrando em alguns embrólios, irmãos, e diante disso, prestem bastante atenção. Por isso que essa é uma questão bem delicada, que a gente tem que conversar com a igreja, tem que conversar com os irmãos. Quando a gente nota que a igreja explora o pastor, porque perceba o que o Júnior acabou de falar, muitas vezes o pastor, ele é o líder da igreja. No momento que a igreja registra ele, a igreja começa também a explorar do pastor. O pastor prega, o pastor cuida da administração, o pastor pinta a igreja, o pastor cuida do jardim, porque agora ele recebe o salário da igreja, ele é um empregado da igreja. Ou seja, houve uma mudança nos papéis. Então, agora, pensem assim, já lá numa empresa, o líder da empresa, você não trata o líder da empresa falando, o jardim está crescendo, vai lá carpir o jardim. O funcionário não fala isso para o líder. Percebam como que as imaturidades fazem com que a igreja sofra. Ora, um líder imaturo e ora uma igreja imatura. A gente tem que lembrar dos papéis, né? Que o pastorado, ele não é um empregado, ele é um vocacionado para servir naquela comunidade, tá bom? E a questão do IPTU, irmãos, como o Júnior bem disse, né? Não é isenta, é imune. Na nossa igreja, eu acabei de pagar agora R$800, eles não cobram IPTU, mas cobram a taxa do lixo. As prefeituras vão dar um jeito. Porque é o seguinte, o imposto é imune, mas as taxas não. Porque a natureza da taxa é a contraprestação. Você tem um serviço e tem a contraprestação. O imposto não. Por exemplo, você nunca vai passar na Amazônia e fazer uma estrada, você já está pagando imposto aqui. É imposto. Você nunca passa numa estrada lá que fez, mas você já pagou imposto por ela, porque é imposto. Você entendeu? A Sim. taxa não, é o serviço que você tem por aquilo que você recebe. Exatamente. Tá bom até aí, meus irmãos? Alguma dúvida? Querem fazer mais algum comentário? Não? Tranquilo? Pastor Johnny, Gil? Só para esclarecer, a prebenda, ela eventualmente não gera vínculo empregatício, pelo que eu estou entendendo. Seria uma contribuição, e eventualmente, se o pastor desejar, ele pode pagar o INSS dele. Então, aqui fica uma recomendação, pastor Johnny. Eu penso que se o pastor tem feito um bom trabalho, os líderes da igreja e a igreja devem providenciar o INSS por uma questão de gratidão ao pastor. Assim como outros benefícios, seguro de vida, por exemplo, se ele faz um bom trabalho, né? Agora, é óbvio, se o pastor, por um motivo ou outro, porque ele vê que a igreja não tem condições e ele entende essa realidade, ele mesmo faz isso. Mas vocês hão de convir que igrejas sérias, há um embate muito grande sobre essa questão, porque muitas vezes é tudo muito difícil, né? Igrejas sérias, a gente não fica capitalizando sobre os irmãos não são mais tratados ou menos tratados porque dão uma oferta maior. Igrejas sérias é um critério de zelo por parte do pastorado. Agora, a prebenda, o que seria a prebenda? É o termo técnico para oferta.
Mas, ao mesmo tempo, olha só como que é interessante, pastor Johnny. No momento que eu chamo, o pastor ganha uma oferta da igreja, uma oferta. A oferta você dá quando você quer. Então, a prebenda seria praticamente o nome do salário que damos ao sacerdote, para que ele possa organizar a sua vida, para que ele possa pagar as suas contas, para que ele possa cuidar da sua vida e, dessa forma, cuidar do rebanho. Então, é claro que, irmãos, cada igreja vai ter uma realidade. Eu sou muito favorável que os pastores eles tenham vocações claras e específicas, que eles não usem de pequenas igrejas como trampolim para as grandes igrejas, porque, irmãos, a igreja é o corpo de Jesus, é a noiva de Jesus. Mas a gente tem que ter um critério bem assertivo com relação a essas coisas, porque senão a gente acaba se perdendo. Mas é isso mesmo, pastor, a prebenda, ela é o salário pastoral, porque o salário se configura como uma atividade... Opa, tá alto aqui. O salário se configura como uma atividade empregatícia, né? Então, a prebenda não. A prebenda acaba não sendo uma atividade empregatícia. Entendeu? Agora, é óbvio, irmãos, é óbvio. Eu posso receber prebenda, ser um lobo e, em um dado momento, processar a igreja. Claro. Né, Júnior? Porque... Depende da relação do pastor com a igreja, depende da relação que está. Se o pastor não tiver uma boa relação com a igreja, chega uma hora que ele vai sair de lá e ele vai levar para a justiça do trabalho. A prebenda vai virar como vai virar um salário. Claro. Índia, as experiências... Desculpa, irmão Júnior, pode falar. Tem jurisprudência só já. Então. Pode falar. Pode falar, Johnny. É que, olhando ainda para o já. Né, da história, a gente... Tem pastores que já processou a igreja. Sim. Ganhou, já entendeu. E ganha sim, ganha porque é um trabalho, né, irmãos? Sejamos honestos, é um trabalho. Vamos pensar, irmãos, tem situações, vamos falar aqui um pouco, pastor Johnny, a gente já está quase concluindo, mas assim, tem situações em que as pessoas, depois de um período, é uma nova turma que vem para a igreja e, de repente, eles colocam o pastor como bagaço. E aí muitas pessoas e pastores acabam até se sentindo prejudicados, e aí eles se sentem no direito. Eu não estou entrando no mérito. Eu acho que quando um pastor entra na questão de processar uma igreja, quem vai perder a igreja, quem vai perder o pastor, mas eu acho assim que, infelizmente, como eu já presenciei colegas, em que a diretoria da igreja simplesmente resolve cortar metade do salário pastoral. Isso prejudica muito, porque se o salário pastoral fosse já uma coisa muito significativa, mas geralmente já é baixo, e cortar metade daquilo que é baixo, meus irmãos, ou seja, vai sujar o nome do pastor, vai gerar preocupação no pastor, ele não vai conseguir honrar com seus compromissos. Como que ele vai poder pastorear com excelência diante disso? Você entende a complexidade, pastor? E aí alguns pastores, diante dessa situação, acabam apelando para isso. Eu acho que todos perdem, né? Agora, continua a sua pergunta, pastor Johnny, que você estava falando alguma coisa? Tá, não, só aproveitando o gancho do que o irmão Júnior mencionou, quando, um exemplo, o pastor processou. É que nas experiências que eu tive ao longo da vida, geralmente o pastor era o presidente, o responsável legal pela igreja. Ele está processando ele mesmo, no final das contas, porque assim... Então, mas não, ele está processando a pessoa jurídica. A instituição. Uhum. Mas assim, ele sendo responsável, só para eu entender isso legalmente na minha cabeça, ele sendo responsável, ele está processando o CNPJ. Mas Sim. Ele é o responsável. Como é que se daria isso na prática? Se daria de que é uma maneira, na minha opinião, se me entenda, se ele está fazendo isso, na minha opinião, tá, pastor, aqui respondendo de bate-pronto, numa coisa que a gente nem avaliou, a gente teria que avaliar vários casos, porque um pode ser diferente do outro. Se eu faço um processo contra a minha igreja, e a minha igreja valida o meu processo, é no mínimo estranho, e eu continuo pastoreando essa igreja. Seria muito mais ético que eu reunisse com a igreja e a igreja e o colegiado enxergasse que aquele pastor que está ali há tantos anos
por uma questão até mesmo de mérito, a igreja vai estar honrando ele com X compromissos para poder dar uma aposentadoria para ele, algo do tipo. Não haveria necessidade do litígio, da briga. Se ele está entrando nesses méritos, é porque ele já vê que dentro deles tem um imbróglio, então ele quer ganhar, sabe aquela questão do ganha-perde? Eu vou ganhar de qualquer jeito. Eu vou ganhar saindo da igreja ou eu vou ganhar me mantendo na igreja. E eu vou legalizar aquele ganho meio que pela justiça. Ou seja, na minha opinião, isso não são termos adequados para uma igreja, mesmo sabendo que pode ser legal. Na minha opinião, se o pastor ele se sente lesado, nada mais justo do que ele apresentar à igreja, apresentar aos líderes, depois dos líderes apresentar à igreja e colocar ali diante de todos. Mas a maioria dos tribunais, TRT e TST, a jurisprudência é majoritária a não reconhecer o vínculo. A majoritária, a maioria. Mas tem alguns casos, teve um caso em 2023 de um pastor da Igreja Universal que ele recebia prêmio para o carro, ele tinha meta, igual uma empresa que vende aí. Nossa, vendas. Eles vendem, ele tinha que cumprir meta e tudo. E por causa do desvio da finalidade da igreja, porque estava, como eu falei, esse sistema de governo, que ele tem lá uma igreja local, ele recebe terno, recebe salário, ele recebe um monte de prêmio. E ele era forçado a cumprir meta, crescer a questão de membro, com dízimo, tem tudo isso. E aí ele foi condenado à igreja por desvio de finalidade, nesse caso. Mas majoritariamente não. A jurisprudência do TST, a maioria é contra. Agora, olha só, pastor Dione, se o pastor faz esse tipo de processo, muitas vezes pode até existir uma certa legalidade, no sentido assim, que a diretoria entende que tem uma grande dívida com aquele pastor e que está permitindo com que o pastor... Hã? Ele era punido também nesse caso. Como? Não entendi, ele Júnior. Descumprir as metas lá. Ele era punido também. Aonde você está falando? Em qual caso? Ele era punido, isso que eu te contei, ele era punido pela igreja, se ele não desse, se ele não cumprisse sim. as Sim, metas, porque a Universal, como as neopentecostais, são empresas, né, Júnior? Elas já se desfiguraram seu papel até diante da justiça, né? Mas voltando, pastor Johnny, imagine, pastor Johnny, a igreja, muitas vezes, ela pode até chegar no consenso de que aquele pastor, ele tem um mérito. Então, a solução que se pode chegar é que, bom, então vamos documentar isso, entra com o processo, a igreja assume esse compromisso, para deixar tudo dentro de um critério. Eu acho que isso não é o melhor caminho. Por isso que essas questões, e eu repito, o que eu disse na aula passada, a gente vai continuar agora no próximo bloco. A transparência é o melhor caminho, pastor. Porque no momento que a gente não tem uma transparência com a igreja, a gente acaba deixando rastros. Entendeu? Não sei se eu te respondi, se eu te ajudei. A minha dúvida, na verdade, era mais uma questão técnica. Meu pensamento, né? Acho que se o pastor chega a processar uma igreja, muita coisa está errada aí. Eu confesso não concordar com esse tipo de comportamento, mas, enfim, faz parte do processo e ponto. A minha preocupação, na verdade, o meu entendimento maior era assim, ele sendo o responsável legal pela instituição, ele está processando a instituição, é isso que na minha cabeça deu um parafuso. Não, e dá mesmo, e eu concordo com o seu pensamento, porque eu também sou contra. Pastor, eu particularmente, eu cuido dessa igreja há 29 anos. Eu não faço números sobre essa questão. Eu nem me preocupo com isso. Porque durante o ano de 95 até 2009, eu fui totalmente voluntário. De 2011 em diante, que eu comecei a receber alguma prebenda e depois a igreja, de fato, começou a partir de 2009 eu já recebia uma prebenda, mas era uma coisa bem irrisória. Então, a igreja de 2009 para cá, que ela assumiu o compromisso comigo, mas eu nem me preocupo. Agora, quando nós nos reunimos em algumas assembleias, geralmente, quando eu tenho algum problema, eu chamo a diretoria, ou eu passo o caso aos líderes, ou à igreja.
Então, assim, por isso que agora a gente vai entrar no próximo bloco, eu vou mostrar mais ou menos para vocês como que nós fazemos aqui na nossa igreja, para deixar o máximo de transparência. Agora, que nem eu brinco com os irmãos, né? Porque geralmente tem esse papo, pastor Johnny. Ah, o pastor merece muito mais. Aí eu brinco, falando, então quando Deus te abençoar, meu irmão, pode mandar, tá? Eu quero ver quando o chicote estralar na sua vida, se você vai honrar, né? Porque assim, eu faço porque amo. No entanto, eu acho que cada pastor, ele recebe uma vocação específica. Que nem eu brinco, irmãos, se nós fôssemos uma igreja na Inglaterra, é claro que a nossa realidade seria outra. Nós somos uma igreja numa das cidades mais pobres do estado de São Paulo. Há uma grande diferença de Ferraz de Vasconcelos para Poá, de Ferraz de Vasconcelos para Suzano, de Ferraz de Vasconcelos para Mogi, para Arujá. Há uma grande diferença. Não preciso entrar no mérito. Então, a gente tem que saber. Isso é muito resolvido, né? E eu pastorei essa igreja porque Deus me pôs aqui. Porque é o meu quartel-general. Então, eu não olho a questão monetária. Mas, assim, ao mesmo tempo, qual que é a minha realidade com eles? Irmãos, tudo que a gente precisa, Deus vai mandar. Então, vamos ajustando, vamos fazendo. Entendeu, pastor? Mas eu também sou contra uma igreja processar, o pastor processar uma igreja. Sou totalmente contra. Acho que não convém. Não convém, até mesmo somos profetas ou somos funcionários, né? Entendeu? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos fechar aqui a nossa chamada. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? As coisas humanas são tristes, né? Mas você vê, Gil, antes de fechar a chamada aqui, Gil, a gente tem que saber lidar com isso, Gil. Tem Tem toda que a saber razão. lidar. Gil, Mas que nem tem um um negócio. ar assim meio... Não, ela é espinhenta, Gil. Por isso que a gente está aqui, entendeu? Porque, Gil, se a gente não souber lidar, por isso que eu falo, Gil, muitas vezes a gente olha para o pastor e fala, não, o pastor está ganhando muito. Tudo bem, assume o pastorado, vai lá. Aí depois vem falar se é muito, se é pouco. Tudo depende da ótica de cada um. Não é pouco, não é muito, cada um tem uma realidade. Cada um tem uma visão. O que é muito para um operário de uma fábrica? O que é muito para um advogado? O que é muito para um empreendedor? O que é muito para um CEO? Entendeu? Então, assim, eu acho que existem realidades, a igreja tem que saber lidar com essas questões, com maturidade. Agora, é claro, o pastor ele fica querendo pousar de Marajá de Jesus. Então, procura uma igreja de Marajá, né? Entendeu? Isso tem que ser bem resolvido, né? Então, assim, por isso que a gente tem que trabalhar nessas questões espinhosas, mas vocês vão de convir comigo. Muita gente fala demais, mas na hora de chegar junto, de pagar o preço do sacrifício, na doação, na fidelidade dos dízimos, pisa na bola. Então, quando os irmãos são maduros, tudo muda. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão financeira, então a gente vai trabalhar um pouco melhor sobre essa questão, tá bom? Beleza? Ok. Vamos parar aqui, tá bom?